Oi, pessoal, voltei, e agora eu voltei para falar sobre os conflitos do Oriente Médio. Gente, preciso falar para vocês, né, que eu precisei fazer um recorte para poder montar essa aula, tá certo? Porque são muitas variáveis, muitos conflitos, muitas diferenças, muitas características que eu poderia abordar com vocês aqui hoje, mas, enfim, para a gente ficar um pouquinho mais coeso, eu trouxe somente alguns deles para vocês. Já deixei também algumas coisas no material complementar para aqueles que quiserem poder ter acesso, lerem um pouquinho mais, e que eu acho que é importante mesmo a gente se apropriar sobre essas questões, tá certo? Bom, e aí, o que eu preciso falar para vocês antes de qualquer coisa, né? A gente já falou naquela primeira aula sobre a questão do Oriente Médio, a formação dos estados do Oriente Médio, que a formação dessa região como um todo é uma formação muito emblemática, né? É uma formação que, historicamente, ela vai ter uma relação com fragmentação de grandes impérios, com também toda uma questão de uma lógica imperialista que acaba sendo imposta na região, principalmente aí no decorrer do século XIX e século XX. E a gente ainda tem até hoje uma justificativa, né, uma tentativa de legitimação de algumas ações intervencionistas que são imperialistas, pensando também na própria questão da concentração dos recursos que essas regiões possuem, principalmente no que diz respeito à questão do petróleo, né? Se a gente for parar para pensar, o petróleo, já falei isso na última aula, é a nossa principal matriz energética global. E dentro da lógica de produção e consumo capitalista, as grandes potências, por mais que elas tenham as suas reservas, não vão ter reservas suficientemente necessárias, né, para toda a sua questão de exploração dos seus territórios. Então, isso, de certa maneira, dentro da lógica que nós temos hoje do sistema capitalista, auxilia na legitimação da intervenção dessas nações nessas regiões mais precárias, né, mais vulneráveis do Oriente Médio, como uma maneira também de tentar dominar esses territórios na exploração também da própria questão do petróleo, pensando também na própria questão do benefício econômico que esse recurso vai proporcionar para essas grandes nações que acabam intervindo nessas regiões, tá certo? Então, a gente pode dizer que, apesar de a gente ter passado por um período de neocolonialismo, de imperialismo exagerado entre o século XIX e o século XX, apesar de a gente ter todo um avanço, né, da emancipação, da autonomia, das independências desses países, até hoje a gente ainda tem a permanência dessas políticas imperialistas por parte de grandes potências internacionais, como é o caso dos Estados Unidos e também, né, da China, da própria Rússia, na investida nesses países do Oriente Médio, tá certo? Bom, o que é importante a gente falar, né? Dentro desse processo de fragmentação, emancipação, informação desses territórios, mais recentemente falando do que nós conhecemos como Oriente Médio, a gente vai ter uma série de conflitos sendo travados, tanto pensando nas investidas internacionais, né, pensando também na lógica que nós temos com relação à intervenção nesses territórios, inclusive no contexto de Guerra Fria, o que também é muito importante para a gente levar em consideração nesses conflitos que começam a ser desenvolvidos no decorrer do século XX. Como também a gente vai ter toda uma questão de incompatibilidade de uma série de interesses entre as próprias nações locais, tá certo? E isso vai fazer com que alguns conflitos eles também sejam promovidos pensando nisso. E aí a gente também não pode esquecer que, por mais que a gente tenha a questão da legitimação desses conflitos, pensando nessas intervenções externas na região, principalmente com relação ao petróleo, a gente também precisa pensar que o controle desses recursos, então do petróleo, da água, por exemplo, também vai ser muito importante para a própria manutenção da autonomia dos próprios territórios do Oriente Médio, dos próprios países. Então, entre eles, isso também vai ser uma pauta importante para a gente pensar em todas essas questões dos conflitos que vão se desenvolver. Para além disso, a gente precisa também pensar em toda a questão da autodeterminação étnica, em toda a questão da religião, que também vai ser bastante importante, e também vai ser meio que alguns fatores, vamos dizer assim, que vão acabar somando no desenvolvimento dessas tensões que vão estar acontecendo até hoje em alguns territórios do Oriente Médio, tá bom? Bom, acho que o primeiro que eu posso citar aqui, pessoal, é a questão da guerra Irã-Iraque, que vai ser aí desenvolvida entre os anos 1980 e 1988, e vai acabar ocasionando, eclodindo a chamada Guerra do Golfo, tá certo? E aí é interessante a gente pensar que essa Guerra do Golfo, ela mostra para a gente também
toda essa questão do controle dos recursos, principalmente do petróleo, né? Nós estamos falando de uma região extremamente rica na concentração dessas reservas, mas, para além disso, extremamente estratégica também na própria forma de circulação dessa mercadoria, de circulação desse recurso. Nós estamos falando, inclusive, é importante a gente lembrar isso, do Oriente Médio enquanto uma região extremamente estratégica para a questão dos fluxos globais, tá certo? Então, nós estamos falando de uma região extremamente rica com relação aos recursos e extremamente importante para a circulação do que nós conhecemos enquanto grande mercado internacional, que vai para muito além da questão do comércio, na questão da aviação, ou na questão das rodovias, ou na questão das ferrovias. Um comércio global majoritariamente pautado na questão marítima, no comércio marítimo. E a região do Oriente Médio vai ter uma série de interligações entre diferentes porções do globo, pensando nessa questão dos estreitos, dos mares e do próprio litoral também, que vai ser muito importante nessa localidade. Eu falei um pouco sobre isso com vocês na aula anterior, tá certo? Bom, já vou dar um salto aqui, pessoal, e vou passar para a guerra do Afeganistão, que eu acho que é uma guerra que veio um pouco mais à tona para a gente recentemente, eu até falei sobre ela com vocês, né? Que é uma guerra que também tem intensa relação com o contexto de Guerra Fria, tá certo? É uma guerra que vai eclodir em 1979, tá bom? E a gente vai ter ação direta também das intervenções estadunidenses e soviéticas dentro desse conflito. Inclusive, até falei para vocês que esse conflito é meio que uma das coisas que assina o atestado de óbito da União Soviética, porque a União Soviética ela sai bem mal das pernas, porque, enfim, vai ser um fracasso muito grande pensando na questão militar, né, dessas intervenções no território. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos vão estar investindo fortemente na questão do armamento civil da população, e a gente vai ter toda a constituição do que nós conhecemos enquanto Mujahidins, tá certo? Que é um grupo, né, civil organizado que vai ser armado através do investimento dos Estados Unidos e que vai ser contrário à presença soviética. E também é importante falar que dentro desse contexto, anteriormente, né, a essa guerra civil, a deposição do chefe de Estado, nós tínhamos, no Afeganistão, a presença de um governo que era alinhado, sim, a alguns preceitos soviéticos dentro desse contexto de Guerra Fria, né? Então, a gente está falando de uma bipolaridade, nós estamos falando de uma contradição, nós estamos falando aí de perseguição a inimigos comuns que vão estar sendo construídos a depender das potências que vão estar intervindo dentro desse território, certo? O que é importante a gente falar na questão da guerra do Afeganistão, pessoal, é a questão da formação da chamada Al-Qaeda, tá certo? Que também vai ser a formação de um grupo fundamentalista que vai ter também a sua relação aí com a existência dos Mujahidins, que vai ser criada em 1989 por um cara chamado, que acho que todo mundo conhece, né? Pelo Osama Bin Laden, e vai ser contrário à invasão soviética no território afegão, tá certo? Invasão soviética dentro desse contexto aí de investida internacional, dentro de um contexto de Guerra Fria, inclusive, tá certo? E aí é importante a gente falar que o Osama, ele era o grande responsável pela captação de recursos financeiros e recrutamento das pessoas para a luta contra essa imposição, essa invasão soviética no território. E aí, né, captação de recursos e recrutamento que não vai sair do próprio bolso, exatamente aí do Osama, né? Vai vir dessa investida dos Estados Unidos. Quem fornece as armas e os treinamentos é os Estados Unidos, tá certo? Bom, e aí, né, a gente tem que pensar que depois de alguns anos a gente vai ter aí a organização da Al-Qaeda dentro também da questão do ataque terrorista às Torres Gêmeas no 11 de setembro, tá certo? Então a gente vai ter a assinatura desse grupo organizado como o responsável pelo ataque terrorista que vai estar acontecendo nos Estados Unidos. E isso também vai ser muito importante para a gente pensar também numa legitimação ainda maior das investidas dos Estados Unidos, para além dessa questão da apropriação do petróleo, né? Pensando no discurso que se assume a partir desse ataque terrorista, da chamada guerra ao terror, né? Que eu ia falar Bin Laden, mas não Bin Laden, perdão. O Bush, né? Ele vai assumir esse discurso e colocar o que seriam os grandes inimigos internacionais na chamada guerra ao terror, o chamado eixo do mal, que o Bush vai colocar, né? E aí ele coloca dentro desse eixo do mal Irã, Iraque, Coreia do Norte e também Cuba, Líbia e Síria, tá certo?
E aí a gente também vai ter toda uma justificativa de intervenção militar, de uma série de conflitos armamentistas que vão estar sendo referentes a esse ataque a essas nações inimigas, tá certo? E aí também é interessante a gente observar que muitas dessas nações são nações que também possuem aí exageradas reservas de petróleo e localizações bastante estratégicas dentro do mercado internacional, né? Então, controlar esses territórios também acaba, de certa forma, construindo aí o controle do que seriam esses recursos, tá certo? Bom, também é importante a gente falar, pessoal, dentro dessa questão dos recursos, pelo menos mencionar com vocês a questão do que seria a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, tá certo? A gente vai ter a OPEP muito importante também para delimitar alguns rumos do que se refere à questão do petróleo, das exportações e da própria crise do petróleo que nós vamos ter aí a partir dos anos 70. A primeira crise do petróleo, pessoal, ela vai se desenhar em 1973, através da Revolução Islâmica que vai acontecer no Irã, que nada mais é do que uma expulsão do que seria qualquer tipo de intervenção soviética no território iraniano, mas, para além disso, a gente também vai ter a imposição de uma república federativa que não é mais laica, é uma república fundamentalista, e a gente vai ter uma série de transformações também com relação à própria organização do território a partir da própria Revolução Islâmica. Revolução essa, pessoal, que meio que acendeu aí algumas luzes vermelhas de alerta para algumas nações vizinhas e, inclusive, para essa bipolaridade no contexto de Guerra Fria, por conta de toda essa radicalidade que o Irã vai estar assumindo através do seu fundamentalismo religioso, que vai acabar sendo implantado depois dessa sua revolução. Então, era um medo muito grande que isso pudesse acontecer também em outras repúblicas do entorno, em outros países que poderiam estar tendo grupos que estavam flertando com alguns pressupostos do Irã naquele contexto. Isso vai fazer com que a gente tenha uma instabilidade muito grande, né? Não somente dentro da OPEP, mas no Oriente Médio, nos países vizinhos como um todo, tá certo? Bom, o que eu queria também falar com vocês, um outro conflito que eu queria pelo menos mencionar com vocês, é o conflito de Armênia e Azerbaijão. Mas tá difícil. Armênia e Azerbaijão, tá certo? É um conflito, pessoal, que também vai ter a sua origem aí relacionada a todo o contexto de Guerra Fria, tá certo? A todo um contexto também do que seria a expansão do território soviético ali naquela região, tá? Inclusive, vamos retomar, né? União Soviética não é só Rússia. União Soviética tinha a anexação aí de aproximadamente 22, se eu não me engano, repúblicas, né? Que vão estar vinculadas a esse grande todo territorial. E é importante a gente pensar isso, inclusive, nesse processo de decaimento, fragmentação da União Soviética e de formação de novos Estados-nações no pós-Guerra Fria, tá certo? Principalmente aí a partir dos anos 80, 90, principalmente, tá bom? Bom, o que acontece? Aqui no conflito do Azerbaijão e da Armênia, gente, se eu falar errado, vocês só ignoram, tá certo? Que é difícil, trava-língua. Pessoal, a gente vai ter esse conflito também com um certo fundo religioso, tá bom? A gente tem o Azerbaijão majoritariamente muçulmano e a Armênia majoritariamente cristã. E a gente vai ter uma treta muito grande numa região meio que de transição entre esses dois territórios, que é a região de Nagorno-Karabakh. Gente, eu espero que eu tenha falado certo, para mim é muito difícil. E aí, esses conflitos nessa região, né, desses acampamentos civis que vão estar sendo estabelecidos nessa localidade, eles vão estar sendo desenvolvidos desde aproximadamente a década de 1990. Década essa que, como eu falei para vocês, é uma década bastante emblemática na própria formação da autodeterminação desses territórios que antes faziam parte do que seria a União Soviética, tá certo? O que acontece? Essa região de Nagorno-Karabakh é uma região montanhosa que está localizada dentro do território do Azerbaijão. E ele é reconhecido pelas leis internacionais como parte deste país. Porém, os armênios, que constituem a maior parte da população da região de Nagorno-Karabakh, rejeitam o domínio do Azerbaijão. Então, vejam só, nós temos um território que é do Azerbaijão, mas a maioria da população que reside nesse território não se identifica com a legislação e com a dominação do Azerbaijão, se identifica com o que seria a República Armênia, tá certo?
E, para além disso, a gente vai ter toda uma treta de cunho também religioso. Como eu falei para vocês, a gente tem toda uma organização muçulmana por parte do Azerbaijão e uma organização cristã por parte da Armênia, tá certo? E aí é importante a gente falar que desde os anos 90 a gente tem uma série de conflitos, violências, né, mortes de civis nessa região, apesar de a gente ter tido a assinatura de um cessar-fogo em 1994, a gente volta a ter alguns conflitos, explosões, ataques muito violentos acontecendo nessa região a partir do ano de 2016, tá certo? E aí, nos últimos meses, né, a gente está tendo uma série de notícias que estão mostrando para a gente também o aumento da tensão dessas regiões, pensando aí no controle dessa região oh meu Deus, vou travar de novo, Nagorno-Karabakh, tá certo? Bom, o que acontece? Aqui a gente já consegue ver também o envolvimento de outras nações para além dessas duas, né? Então a gente vai ter a mediação desses conflitos, passando por Rússia, França e Estados Unidos. E só um spoiler, esses três caras normalmente estão envolvidos em mediações de outros conflitos que vão estar eclodindo no Oriente Médio como um todo, tá certo? E a gente vai ter toda uma questão somada a isso, né? A gente vai ter a pandemia, a gente vai ter, dentro desse contexto todo, eleições presidenciais que vão ampliar ainda mais a treta entre esses dois países, e a gente também vai ter, enfim, uma série de investimentos e apoios por parte dessas nações, principalmente falando, inclusive, esqueci de falar aqui da Turquia também, que é uma outra agente protagonista desse conflito todo. Então, a gente vai ter que meio que uma divisão de quem vai estar apoiando o quê dentro dessas relações todas, né? E isso vai promover ainda mais a escalonada das tensões nessa região específica aí que eu falei para vocês, tá certo? Bom, voltando aqui, né, ao que nós estamos dando seguimento aqui na nossa aula, nós temos toda a questão também do desenvolvimento da Primavera Árabe. Gente, olha, a Primavera Árabe, quando eu estava no ensino médio, foi um grande surto, assim. Para a gente foi um momento muito emblemático, todo mundo queria entender o que estava acontecendo, porque a gente estava vivenciando isso. E o que eu já falei anteriormente, a Primavera Árabe, ela é muito específica, porque, de certa maneira, é o primeiro movimento popular que vai estar sendo auto-organizado, pensando em toda a questão das redes sociais, né? Então, nós temos o Facebook sendo utilizado como uma grande ferramenta de dispersão de informações do que estava acontecendo nessas regiões envolvidas na Primavera Árabe, também na própria organização de passeatas, movimentos, pautas que estavam sendo defendidas dentro desse contexto, tá certo? Inclusive, deixa eu só fazer aqui a ressalva, nós não estamos falando de uma Primavera Árabe ligada à religião muçulmana, nós estamos falando de uma questão étnica, de população árabe, tá certo? Esse movimento ele vai estar muito concentrado entre os anos de 2010 e 2011, tá bom? E aí, o que a gente vai ter, né, como pauta principal? Um levante popular contra os governos autoritários da região, tá? E aí, o que a gente precisa lembrar? Autoritário por quê? Vamos lá, vamos ver qual é o histórico. Primeiro, nós estamos falando de uma região majoritariamente ocupada por todo um contexto de colonização e imperialismo europeu. Apesar da gente passar por processo de independência, né, rompendo com toda essa lógica imperialista, o que vai acontecer? A gente vai ter a colocada de representantes nesses países ditos autônomos e independentes que estão representando interesses eurocentrados e também interesses do próprio Estados Unidos, que já está surgindo como uma grande potência dentro desse contexto. E aí, o que esses caras vão estar representando, né? O que esses caras vão estar impondo para esses territórios? As chamadas ditaduras árabes, tá certo? Então, aí, né, num contexto de Guerra Fria, imaginem, né, a treta toda. A gente sabe que no contexto de Guerra Fria tem financiamento, tem influência, e as ditaduras, elas não vão ser exclusivamente latinas, elas também vão ser relacionadas a esses países que são autodeclarados enquanto países árabes, né? Então, são ditaduras violentas, perseguitivas, são ditaduras que também vão estar escrachando a desigualdade social nesses países, ditaduras extremamente corruptas, que também vão estar fragilizando ainda mais a questão da infraestrutura, da vulnerabilidade social. Então, a gente vai ter
regimes que vão ser extremamente insatisfatórios para as populações. Mas a gente começa a ter, de alguma forma, um questionamento maior da população com relação a isso, principalmente após a crise econômica de 2008, que foi uma crise econômica global, né, e que vai acabar afetando, sim, também a própria economia dessas regiões, uma vez que a gente vai ter uma dependência muito grande também com os interesses internacionais. Se não fosse dependente, a gente não teria esses líderes de Estado que estão aí de acordo com esses interesses e com essas necessidades internacionais, e essas dependências, todas essas fragilidades após a crise de 2008, vão escrachar ainda mais a fome, a pobreza e as desigualdades que vão estar acontecendo nesses países, tá certo? Em 2010, a gente vai ter o estopim da Primavera Árabe acontecendo na Tunísia, tá certo? Quando um comerciante, após ter toda a destruição das suas barracas, se não me engano, barraca de frutas, por conta das autoridades locais, vai acabar se autoimolando. O que é isso? Vai botar fogo em si mesmo, né? E aí as pessoas vão filmar essa ação do Mohamed Bouazizi e vão colocar isso no Facebook. E isso vai repercutir de uma forma extremamente grandiosa, né? As pessoas vão se revoltar, vão começar a se questionar o porquê que aquilo aconteceu, vão começar a reivindicar seus direitos e a questionar toda essa questão da opressão, das desigualdades que historicamente estavam sendo impostas por esses regimes ditatoriais. Então, a gente tem um estopim na Tunísia, mas a gente vai ter vários outros países sendo, de certa forma, afetados por essas movimentações. Então, a gente tem, vou citar alguns exemplos aqui, Líbia, Argélia, Egito, Sudão, Síria, Iraque, Arábia Saudita e Iêmen sendo aí levados por essa grande onda da Primavera Árabe. E aí o que é importante a gente falar, né? As consequências da Primavera Árabe, elas foram bastante diferentes, né? Então, enquanto Tunísia, Líbia, Egito e Iêmen têm os seus governos derrubados, a Síria, por exemplo, vai ter uma questão muito emblemática, porque não vai ter a derrubada do governo, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter um conflito cada vez mais tenso e cada vez mais generalizado. Não somente pensando na população civil, mas também pensando no apoio internacional ao governo que estava no país, também a investida de grupos armados e auto-organizados que vão começar a expandir seus domínios no país, como é o caso do Estado Islâmico, e a gente vai entrar numa crise gravíssima no que nós conhecemos hoje, na questão da crise dos refugiados, tá? Eu estou falando aqui da Síria, mas todo esse movimento de Primavera Árabe vai acabar produzindo refugiados de outros países também, que vão estar fugindo dos seus conflitos nos seus determinados países de origem, tá certo? Bom, e aí, né, o que eu acho que é importante a gente considerar nessa questão dos refugiados, né? São mais de 1 milhão de pessoas que, em 2 anos de guerra civil da Síria, acabam fugindo do seu país como única alternativa de sobrevivência. Como eu falei para vocês, nós não estamos falando de imigrantes. Situação de refúgio é muito diferente. É uma situação extrema, que é a única possibilidade que essas pessoas têm de sobreviver. Seja por uma situação de perseguição étnica, política, religiosa, por um conflito social, por um conflito armado, por uma catástrofe natural, enfim. Vários fatores podem acabar produzindo essas situações de refúgio, e no caso, no que nós temos da Síria, a gente está falando de um conflito muito violento que vai estar incidindo sobre a população, tá certo? A gente vai ter cerca de 70 mil mortos em cerca de 2 anos de conflito, tá? A gente provavelmente hoje, se a gente fosse ver aí uma atualização dessas mortes, a gente provavelmente teria um número muito maior do que esse aí que eu falei para vocês, tá bom? Bom, e aí a gente pode também levar em consideração o tanto de interferência internacional que esse conflito também vai possuir, certo? Então, a gente vai ter interferência da Rússia, do Irã, dos Estados Unidos, da Turquia, da Arábia Saudita, do Reino Unido, da França, e por aí vai. Cada um deles vai estar apoiando uma parte desses grupos que vão estar se envolvendo dentro desse conflito. Então, a gente vai ter o apoio ao governo, a gente vai ter o apoio aos grupos civis organizados, a gente vai ter a perseguição ao Estado Islâmico, e isso tudo, obviamente, vai interferir na morte e no refúgio de uma série de civis sírios dentro desse contexto. Então, a guerra na Síria, pessoal, acaba vindo também desse contexto, dessa onda
da Primavera Árabe, que começa a eclodir desde meados de 2010 e 2011 por esses países árabes, tá certo? Bom, e aí, para finalizar hoje, pessoal, eu queria falar rapidamente com vocês do Iêmen, tá certo? Que é um dos países que hoje eu imagino que seja um dos grandes problemas, aí, um dos que mais enfrenta problemas humanitários, problemas sociais, problemas infraestruturais. A guerra, né, o conflito do Iêmen é um conflito que nós falamos muito pouco, mas acaba devastando uma parte muito significativa do país, tá certo? Como eu falei antes, o Iêmen também vai ser um dos países que vai passar por essa onda da Primavera Árabe, vai acabar passando por uma instabilidade política muito grande por conta disso, tá certo? E aí, para além de toda essa instabilidade, precisamos falar o quê? Nós temos o Iêmen enquanto uma das principais rotas comerciais dentro da circulação das rotas dos navios petrolíferos, tá certo? E estrategicamente o Iêmen, assim, é uma localidade muito importante para essas comercializações, tá certo? Para além disso, dentro desse contexto todo de fragilidade política, o Iêmen também vai ter todo um processo de explosão demográfica muito significativo. A população vai crescer exageradamente, né, num curto período de tempo, e pensando que é um país extremamente empobrecido, frágil e muito vulnerável, apesar de ter o crescimento, não tem infraestrutura suficiente para essas pessoas, que para além do crescimento também vão estar fazendo todo um processo de êxodo rural, então vão estar chegando nos núcleos urbanos, né? E isso também vai promover toda uma instabilidade social, né? Pensando em como essas pessoas elas vão estar sendo recebidas, entre aspas, nas cidades que estão se formando ali, estão aumentando, ampliando cada vez mais no país, tá certo? E aí, o que acontece também? Se não bastasse tudo isso, a gente vai ter toda uma questão de opressão aos xiitas. E aí também é interessante a gente falar, o Iêmen é um país de maioria muçulmana, e nós sabemos que dentro da religião islâmica nós temos algumas vertentes. Nesse caso, no caso do Iêmen, a vertente xiita, acaba sendo a minoria minoria social nesse caso, que acaba sendo perseguido. Essa minoria, ela se auto-identifica enquanto os outis, tá certo? Dentro do país. E aí, né, como eu falei, sempre que a gente tem um conflito, seja étnico, religioso, e é um conflito que acaba interferindo também no controle dos recursos das rotas comerciais, nós também temos a interferência de nações dentro dessa treta toda. No caso do Iêmen, nós temos aí o Irã, que vai apoiar os xiitas, e a Arábia Saudita, que apoia os sunitas. Mas ela não apoia sozinha. Ela apoia junto com os Estados Unidos, França e Inglaterra. Então, pensem aí também as discrepâncias que nós temos com relação aos investimentos dentro dos conflitos que vão estar acontecendo no país, tá certo? Inclusive, o Reino Unido é o país que mais vendeu armas dentro desse conflito do Iêmen, tá bom? E aí, pensando em toda essa crise, em toda essa questão persecutiva, o Iêmen, para além de tudo isso, é um país que sofre hoje com inúmeros embargos econômicos. Portanto, é um país que sofre com bloqueios comerciais. Então, vejam só também, para além de toda a questão da instabilidade, nós também temos uma economia muito frágil, uma vez que a gente não vai ter o desenvolvimento comercial pleno desse país, pensando nas rotas que ele poderia estabelecer dentro do comércio internacional. Bom, pessoal, eu acho que de maneira geral era mais isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Como eu falei, eu fiz um recorte muito específico de alguns conflitos, poderia falar muito mais, com certeza, vou colocar mais coisa no material complementar de vocês, mas quis passar por alguns só para a gente ter uma ideia mais ou menos aí de como esses conflitos se desenvolveram e a quantas anda todo o desenvolvimento dessas tensões, tá bom? Bom, por hoje é só, eu encerro por aqui e até mais. Tchau!